Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou começar a arrumação da minha mala e eu vim aqui trazer para vocês algumas dicas de coisas que eu faço para tentar facilitar o jeito que eu arrumo a minha mala e tentar levar menos coisas e não me esquecer de levar nada quando eu vou viajar. Então, bora lá pro vídeo. A primeira dica que eu tenho para compartilhar com vocês, e a primeira coisa que eu faço quando eu vou arrumar uma mala, é fazer uma lista. Eu gosto de fazer uma lista com todas as coisas que eu vou levar, só que nessa lista eu não coloco coisas que são tão óbvias, como por exemplo, blusa, calça. Eu deixo para colocar coisas na lista que eu acho que são mais fáceis de eu esquecer e que eu não quero deixar de levar. Por exemplo, remédios, é, algum item de perfumaria, bolsa, chinelo é uma coisa que eu costumo esquecer com frequência, pijama também é uma coisa que eu já esqueci em viagem. Então são coisas que eu acho que são mais fáceis de eu esquecer e eu gosto de ir lá e escrever tudo isso numa listinha. Até porque tem algumas coisas que a gente só consegue colocar na nossa mala no último dia antes de sair, tipo chinelo, por exemplo. Eu só tenho chinelo, então eu só consigo colocar o meu chinelo na mala já no dia que eu tô indo viajar, porque eu vou usando o meu chinelo ao longo dos dias. Então eu gosto de fazer sempre essa listinha e ter essa listinha comigo, sempre para eu ir dando check nas coisas e ver se eu não tô esquecendo de nada antes da viagem. Aqui eu fiz a lista no celular, mas eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês ali no computador, ou se eu consigo depois gravar a tela do meu celular, mostrando as coisas que eu coloquei ali. Mas eu já fiz uma listinha para poder me ajudar nessa montagem de mala. Uma segunda dica que eu tenho para vocês é sempre pesquisem o clima antes de vocês viajarem para a cidade que vocês estiverem indo. Já aconteceu comigo perrengue, por exemplo, de eu viajar para um lugar que eu não sabia que ia estar frio, não levar uma blusa e ter que comprar uma blusa de frio porque estava muito complicado de eu usar só o que eu tinha levado. Então sempre dê uma olhadinha em como que vai estar a temperatura antes de vocês separarem as roupas, porque às vezes vocês estão viajando para algum lugar que vocês imaginam que é muito frio, mas na época do ano que vocês estão indo não está tão gelado. Então talvez vocês não precisem levar as roupas que vocês estão imaginando que vocês vão levar. Ou vocês estão viajando para um lugar que não chove e está chovendo. Então, assim, não vão só pelo que vocês viram, às vezes, em algum vídeo. Tentem sempre dar uma olhada. A gente tem aqueles aplicativos, né? A gente tem, acho que o Clima Tempo, no Google você também consegue achar, de como que tá a temperatura e como vai estar a temperatura no período que você vai fazer a viagem para vocês terem uma noção de que tipo de roupa que vocês vão ter que levar antes de separar essas roupas. Eu vou estar indo para algumas cidades aqui em Minas Gerais mesmo, inclusive vai ter vlog dessa viagem aqui no canal. E eu já dei uma olhadinha e o clima está bem parecido com o que está aqui em Belo Horizonte. Então eu tenho uma noção do que levar, mas mesmo assim são lugares que eu sei que fazem mais frio. Então eu vou acabar levando uma roupa extra ali, só para garantir que se o tempo cair repentinamente, eu não fique passando muito frio na cidade. Mas eu já dei uma olhada e eu já vi que aparentemente vai se manter igual o que já está acontecendo aqui em BH, o clima que já está parecido aqui em BH. A próxima dica que eu tenho para dar para vocês é, depois que vocês viram como que tá o tempo, peguem todas as roupas que vocês querem levar e coloquem em cima da cama. Independente de você levar tudo que tá ali ou não. Mas pega, por exemplo, eu queria levar uma calça X, uma blusa Y, eu queria usar muito esse vestido, eu queria usar essa jaqueta. Então pega tudo que vocês imaginaram que vocês querem usar ali durante essa viagem, todas as ideias de looks, às vezes que vocês tiveram, e coloca tudo em cima da cama, caso vocês verem a quantidade de roupa que tá ali. Eu sempre conto que a roupa que eu uso na viagem, eu não uso um dia só. Então, uma blusa, por exemplo, a menos que eu que eu esteja indo para um lugar que faça muito calor, então eu vou suar muito aquela roupa ali, que dificilmente é o caso, porque geralmente eu prefiro cidades que têm o clima mais ameno, assim. Mas eu sempre considero que uma blusa, por exemplo, eu vou conseguir usar ela 2 vezes.
Uma calça, muitas vezes eu vou conseguir usar ela 2 ou mais vezes, dependendo de para onde eu vá com essa calça. Então, eu sempre tento considerar que uma peça de roupa, ela não vai ter só um uso, dependendo da peça, né? Se não for um biquíni, por exemplo. Então, assim, é bom você colocar tudo em cima da cama para você ter uma dimensão da quantidade de coisa que tem ali e aí sim começar a pensar o que que faz sentido e o que que não faz. Uma outra dica que eu acho importante também compartilhar com vocês é o seguinte: vocês têm que pensar o que que vocês vão fazer durante essa viagem. Eu gosto de viajar sempre com o roteiro, para ter uma noção, assim, não precisa ser fechadinho, mas, por exemplo, eu vou na piscina, eu não vou na piscina. Eu vou fazer uma trilha, eu não vou fazer uma trilha. Eu vou entrar em cachoeiras, eu vou precisar ir, eu vou ir num restaurante muito chique, que eu vou precisar de uma roupa para esse restaurante, ou eu vou só caminhar no centrinho. É bom você ter uma ideia do que você vai fazer, para você poder separar as roupas de acordo com as atividades que você tem. Então, se você vai para a praia, você sabe que você precisa levar biquíni, você sabe que você precisa levar uma canga, roupas mais leves. Se você, durante esse período de praia, por exemplo, vai fazer uma trilha, então você vai ter que, às vezes, ter uma calça leg ou uma roupa que seja boa ali para você fazer uma caminhada, que não vai te incomodar. Talvez uma blusa mais fechada por causa do sol, para você não queimar tanto, ou uma blusa com filtro V. Se você está indo só andar no centro, por exemplo, é uma cidade menor, uma cidade mais turística, tipo Mouro Preto, que tem aqui perto, que você vai caminhar no centro, em restaurantes. Você vai andar muito, porque lá tem muito morro, então você precisa de um sapato confortável. Então é bom você ter uma ideia das atividades que você vai fazer durante essa viagem também, antes de você separar as roupas. Então, você pensar bem o que que vai ser o objetivo da viagem que você está fazendo e o que que você planeja fazer nessa viagem para separar a roupa de acordo com isso, para você não levar uma calça muito desconfortável para caminhada, se você vai caminhar muito, para você não levar uma blusa que seja ruim para fazer uma determinada atividade. Então, é legal você sempre ter um roteirinho, mesmo que não seja aquele super roteiro fixo que não pode mudar de jeito nenhum, mas para você saber que tipo de roupa que você tem que levar antes de viajar ali, e aí fica mais fácil também de você se planejar para você organizar uma mala que seja mais otimizada, que seja menor, que as coisas ocupem menos espaço e que você não leve muita roupa sobrando. Eu peguei umas blusas aqui que eu já tinha separado. É, as minhas roupas, hoje, quem viu a tour do guarda-roupa, vou deixar o card aqui, eu uso muito roupas pretas, roupas em tons terrosos, não tenho roupa praticamente estampada, eu tenho mais camisetas estampadas, às vezes de banda ou de alguma coisa assim, mas eu não tenho muita roupa com estampas muito grandes. Então, hoje eu cheguei num guarda-roupa que ele praticamente se combina quase todo entre si. Então, para mim ficou mais fácil arrumar a mala depois disso, porque eu sei que as roupas elas vão combinar e eu já tenho uma noção do que eu gosto, do que combina. Eu gosto muito de pensar em looks quando eu vou viajar para tirar uma foto bonita, para eu me sentir bem mesmo. Então, fica mais fácil, porque hoje eu sei que a maioria das minhas roupas elas já combinam entre elas, assim. Então, eu vou fazer uma viagem que vão ser 10 dias, vão ser 5 cidades, mais ou menos, que eu vou passar. E nessas cidades tem algumas que eu acho que a gente vai acabar fazendo alguma trilha. A maioria são cidades que eu vou conhecer parques, que eu vou conhecer só a cidade em si. Então, eu não preciso levar muita roupa de academia, por exemplo. É, eu tenho várias blusinhas, que tá lá no vídeo, inclusive, que são esse tipo de blusa aqui, que é um croppedzinho canelado. Ela é uma blusa até que grossa. Quando tá muito quente, eu admito que ela não é tão confortável, você não tem um conforto térmico tão legal. Mas eu tenho essa blusa em cores bem neutras, assim, sabe? Então, eu tenho duas delas que são pretas, tem uma nessa caramelo, tem uma verdinha também. E aí, o que que eu fiz? Eu sei que essas blusas combinam com a maioria das minhas calças. Então, ela é uma blusa bem clichê, uma blusa bem coringa. Quando eu quero usar no restaurante à noite, eu consigo usar. Se eu quero sair de dia, eu consigo usar. Eu consigo montar vários tipos de look com essa blusa aqui. Então, é uma blusa bem legal para levar em viagem.
Então eu já separei essas aqui que estavam lavadinhas ali. Uma outra blusa que eu tenho também é esse tipo de blusinha aqui, que eu comprei na Shein, e ela tem uma manguinha comprida, mas ela é um tecido bem fininho, ela não é uma blusa pesada, ela não é uma blusa super quente. Mas se tiver fazendo um pouco de frio, é um tipo de roupa legal também que eu consigo usar, eu consigo colocar uma jaqueta por cima. Então, eu tenho duas cores, que eu entrei numa onda, gente, que se eu gosto do modelo da blusa, eu compro as cores que eu gosto e eu não tenho que ficar raciocinando muito. Então, eu também separei as duas aqui. Quando eu tava separando as roupas, eu percebi que, por exemplo, tinha algumas blusas que eu queria que elas precisavam ser lavadas, elas estavam no cesto para lavar. Então, eu já lavei, elas estão ali no varal secando, por isso que elas não estão aqui. Uma outra blusa que eu separei que eu também queria estar levando era essa aqui de alcinha. Ela é uma blusa regatinha que tem uma alcinha branca aqui assim. Eu também tenho duas iguais, e aí eu separei as duas. Então eu fui separando, separei algumas camisetas, por exemplo, para poder fazer uma trilha, separei calça leg. Eu fui separando várias roupas que eu achei que faziam sentido dentro das coisas que eu vou estar fazendo durante os dias. Essa aqui é uma outra de frio também, que tem um detalhe no ombro. Dentro da proposta de, às vezes, ir num restaurante legal à noite, sair para caminhar no centro durante o dia, dar uma volta na cidade, às vezes conseguir fazer uma trilha, uma caminhada mais longa. E depois que eu separei todas essas blusas, eu comecei a contar a quantidade de peças que eu tinha ali. Então, blusa, geralmente eu considero que uma blusa eu vou usar pelo menos duas vezes. Então, se são 10 dias de viagem, eu vou precisar. Vamos considerar que se eu usasse uma blusa por vez que eu saísse, geralmente eu saio de manhã, fico até de tarde e saio à noite. Então, eu precisaria de 20 blusas. Se eu usasse uma e acabou. Como eu já considero que uma blusa eu uso duas vezes, o ideal seria que eu tivesse mais ou menos umas 10 blusas para poder estar fazendo esse uso. Então, assim, aqui hoje eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e tem umas lavando. Então eu já tenho bem mais blusas do que seria necessário para eu passar esse período. Geralmente eu gosto de colocar umas duas a mais por segurança, porque às vezes derrama alguma coisa, às vezes você soa muito, às vezes você tem um imprevisto, às vezes você não consegue usar essa blusa duas vezes. Eu gosto de levar sempre umas duas blusas, pelo menos, a mais do que essa quantidade que eu contei. Mas isso aqui já vai reduzir bastante. Então, essa pilhona aqui de roupas aqui, ó, eu vou tirar algumas que eu achar que não fazem sentido e vou deixar umas outras que eu ver que faz sentido. Aqui eu gosto também de pensar que, como eu tenho algumas blusas que elas são de manga comprida, provavelmente essas eu não vou usar de dia, eu vou usar só à noite. Então é legal você também dar uma balanceada se é uma roupa que você consegue usar mais de uma vez e em qual situação que você vai usar essa roupa mais de uma vez. Porque tem casos de você quer levar um vestido para ir num restaurante e você não vai conseguir usar esse vestido outro dia. Tudo bem, você pode levar o seu vestido, só que aí você não conta ele como uma peça que vai ser usada mais vezes. Calças, eu também separo mais ou menos seguindo essa lógica. Porque assim, uma calça que eu vou só à noite no restaurante, muitas vezes eu uso ela de novo outra noite em outro restaurante, às vezes até umas 3 vezes eu consigo usar a mesma calça ali durante a viagem. Então, calça eu levo uma quantidade menor até do que blusas e eu tento levar calças diferentes, assim. Então, eu tô levando uma calça legging para poder fazer uma caminhada, tô levando calça jeans, tô levando calça de alfaiataria. Então, eu levo calças diferentes para elas conseguirem exatamente se encaixar em contextos diferentes. E a contagem de calça também, eu considero que eu vou estar usando aquela peça mais vezes na hora de montar a mala, exatamente para poder conseguir levar menos roupa do que a quantidade de dias da viagem e fazer uma mala ali menor.
Duas coisas que me ajudam muito a viajar e que me ajudaram muito, por exemplo, quando eu fui lá para Santiago, que eu tive que levar bastante casaco, assim, foram esse tipo de saquinho aqui, ó. Isso aqui é um saco a vácuo. Então, casaco que ocupa muito espaço, e geralmente o casaco, ele ocupa espaço, mas ele não é uma coisa que... Ele tem muito enchimento. Então, quando você compacta ele no vácuo, ele fica bem pequeno. E esse tipo de saco aqui, ele é bem legal, porque podem ver que ele não tem nenhum furinho. Então, você não precisa de aspirador e você não precisa de bomba. Como é que funciona? Você enche ele até essa marcação de roupa e depois você vai enrolando e botando seu peso. A gente fez isso no chão quando a gente fez, que eu achei que era mais firme. E você vai enrolando ele e à medida que você vai enrolando, o ar vai saindo. Chegou uma hora que eu até subi de joelho em cima do saco para ajudar realmente o ar a sair. E funciona muito bem. E você não precisa levar bombinha, você não precisa depender de aspirador. E aí você consegue colocar suas roupas grandes, as roupas que têm muito volume, dentro desse tipo de embalagem para elas caberem melhor. E aí você consegue levar mais casacos, por exemplo. Se você vai levar 2, 3, 4 casacos para uma viagem que você vai para um lugar muito frio, você consegue levar com a ajuda disso aqui. Então isso aqui salva muito, principalmente quando você tem um limite de espaço. A única coisa que você tem que lembrar é, ele diminui o volume, mas ele não diminui o peso. Então, você vai conseguir levar mais coisa, mas principalmente para viagem de avião, que a gente tem um limite de peso, era 10 quilos, eu acho que aumentou um pouco. Você tem que continuar considerando o peso ali e dar uma pesada na sua mala, porque senão você vai achar assim, ah, agora eu tenho mais espaço, eu vou levar muito mais coisa, e você não vai conseguir levar porque você não vai ultrapassar o peso ali da bagagem. Uma outra coisa que me ajuda muito é esse tipo de embalagem aqui, ó. São esses saquinhos de viagem. Aqui ele tem um zíper. Ele é bem molinho. Mas como que isso aqui funciona? Eu não entendia. Depois que eu entendi, isso aqui melhorou muito também minha arrumação de mala. Eu achava que isso aqui era para facilitar a organização. Então eu colocava as coisas até o limite da altura do saquinho e fechava. E aí eu vi um pessoal ensinando, e eu achei bem legal, que é o seguinte, isso aqui, ele serve mais ou menos como aquele saco a vácuo. Então você não vai colocar só o que cabe aqui. Geralmente eu coloco um pouquinho para cima e uso ele para dar uma compactada na roupa. Então eu boto mais roupas aqui do que eu acho até que cabem um pouco e uso ele para poder fazer essas roupas ocuparem menos espaço dentro da mala. Eu acho que ele ajuda muito também quando você chega num hotel ali, porque aí você consegue só tirar esses saquinhos assim e colocar eles no guarda-roupa ou numa estante que tiver lá e fica mais fácil de você pegar. Eu geralmente também separo por contexto, então eu tento colocar todas as blusas juntas, todas as calças juntas, para ficar mais fácil também na hora de buscar. E isso aqui melhorou muito o jeito com que eu arrumo a mala. Eu comprei um kitzinho com vários desses no Mercado Livre, e aí vieram 6, eu acho, diferentes. Então você consegue ir otimizando, fazendo meio que um Tetris ali, assim, para caber tudo na sua mala, e ele ajuda a diminuir bastante o volume que as roupas ocupam na hora que você vai guardar. Um ponto que eu acho legal de falar, de você separar suas roupas com antecedência ali e colocar tudo na cama para você ver, é você perceber se não tem nada que você quer levar e que tá para lavar. Que acontece comigo, já aconteceu várias vezes. Ai, queria blusa tal, olhei um dia antes, a blusa estava para lavar, não conseguia levar, e aí eu tive que dar um jeito de arrumar uma outra roupa para levar. Então, quando você separa as roupas antes, você tem tempo, por exemplo, para costurar uma roupa que você acha que está apertada, soltar uma barra numa calça, fazer uma barra numa calça, lavar as roupas que precisam ser lavadas, que você vai ter que levar. Então, eu nunca deixo para arrumar a mala muito em cima da hora, por exemplo, com um dia antes, primeiro pela minha ansiedade, porque eu sofro bastante, porque eu sempre acho que eu estou esquecendo alguma coisa, mas também para poder entender se eu preciso fazer alguma coisa com aquelas peças que eu separei. Uma outra coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu vou viajar é pegar
e transferir tudo que for cosmético para esse tipo de potinho aqui, ó. Então eu tenho vários desses assim que eu fui comprando em momentos diferentes. A Daiso, eu sei que vende, alguns dos meus são da Daiso. E eu acho que quando a gente transfere cosméticos para cá, a gente ocupa menos espaço de mala. Eu sou uma pessoa que eu acostumei já a viajar com mala de mão. Eu viajo muito com mala de mão em avião. E aí, quando eu vou viajar de carro, eu fico pensando assim: ah, mas será que eu não podia levar mais coisa? Mas ainda assim, é peso que eu tenho que carregar, é coisa no porta-mala. Se eu quiser comprar e trazer alguma coisa, eu já levei meu porta-mala do carro lotado. Então, eu tento manter a mesma lógica de arrumação de mala que eu uso para uma viagem onde eu vou levar só uma mala de mão, que eu tenho um espaço bem limitado no avião, para quando eu vou viajar de carro também. Então, eu mantenho isso aqui em avião, a gente sabe que tem limite, né, de mls, mas eu também gosto de transferir tudo para cá quando eu vou viajar de carro, porque eu acho que você consegue montar uma necessaire muito menor. Por exemplo, isso aqui é condicionador. Essa quantidade eu já dificilmente vou terminar. Imagina se eu levar um pote enorme de condicionador. Então, assim, eu acho que esse tipo de potinho, né, eles fazem ocupar bem menos espaço. Você consegue ter uma necessairezinha bem mais otimizada ali. Você consegue separar melhor as coisas e ocupar bem menos espaço quando você transfere os seus produtos para esses mini potinhos aqui assim, para poder levar menos coisa, menos peso, menos volume dentro da sua mala. Para levar acessórios, eu tenho essa caixinha. E eu acho que é legal, às vezes, você não precisa ter uma caixinha dessa, essa daqui eu ganhei quando eu fui madrinha de um casamento, tanto que tem meu nomezinho escrito aqui. Mas é legal você ter um saquinho ou uma necessairezinha ou alguma coisinha que você consiga levar só os seus acessórios ali separadinhos. Os acessórios, eles acabam sendo um pouquinho pesados e podem ter chance de embolar, então eu não gosto de levar ele junto com dentro de uma necessaire que vai ter cosmético, por exemplo. Eu sempre gosto de levar eles separados para não correr o risco de estragar, porque já aconteceu de eu viajar, por exemplo, e algum desses potinhos vazarem. E aí imagina se eu tenho correntinha, se eu tenho anel, eu tenho bastante bijuteria, então a gente sabe que bijuteria estraga, então se algum pote, alguma dessas coisas aqui acaba vazando, não vai estragar os acessórios. E dentro de um saquinho, às vezes você consegue levar na bolsa que tá com você ali, numa mala de mão. Eu tento pensar sempre em não levar tantas coisas de acessórios. Eu também já teve um momento da minha vida que eu faltava levar a casa nas costas quando eu viajava, sabe? Então, hoje em dia, eu levo no máximo uns dois tipos de colares diferentes. Brinco, eu sempre uso esse aqui que o meu marido me deu e dificilmente eu troco. Eu uso brincos maiores, assim. Quando eu tenho um casamento, quando eu tenho algum batizado, alguma coisa assim, que vai aparecer muito brinco. Fora isso, eu já nem levo brinco comigo. Eu tenho umas pulseiras que eu já viajo com elas, para não esquecer também. Então, o acessório que eu levo às vezes é mais colar ou alguns anéis, que eu gosto de usar bastante anel, e eu acho incômodo viajar, porque às vezes fica muito tempo sentado, só uma acaba dando uma inchada, então eu prefiro viajar sem anel. E eu acho que você ter um lugarzinho separado para levar isso aqui ajuda, e você tentar pensar realmente o que que você vai usar e imaginar os looks que você separou com os acessórios que você tá levando. Porque às vezes você vai levar alguma coisa e quando você vê as roupas que você tem, aquilo ali não vai encaixar com as roupas que você separou. Então, tudo que você separar, tenta ver. Tá bom, esse colar, eu vou usar com o quê? Ah, com essa blusa, com essa aqui? Pra entender se faz sentido, se você realmente precisa levar aquele acessório com você durante a viagem. Uma outra coisa que me ajudou a diminuir o tamanho da minha mala e a levar menos coisa quando viajava foi fazer o que eu fiz com a minha roupa com os meus sapatos. Então, hoje eu não tenho tantos sapatos mais. Se vocês verem os vídeos de arrumação de guarda-roupa, tem um que eu mostro os meus sapatos ali. Eu não considero que eu tenho muito sapato. Hoje eu não sou uma pessoa que usa salto. Eu uso só em casamento ou em algum momento que eu tenho que usar realmente a situação mais social que pede, mas fora isso eu não uso salto. Então eu gosto muito de tênis. E
Os meus tênis, a maioria deles, todos eles combinam com minhas calças, combinam com as outras minhas roupas ali. Então é meio que fácil de escolher assim o que que eu levo. É, eu tenho um tênis, vou pegar ele aqui. Esse tênis aqui, que ele é o meu tênis oficial de viagem. Ele é um tênis da Vans Ultra Range, acho que é Ultra Range Velvet Race, se eu não me engano. Ele tem essa sola bem gordinha aqui, ele tem um amortecimento muito bom, esse sapato não me machuca. Então, ele é o tênis que eu viajo com ele no pé. Eu consigo andar muito com ele, ele é um sapato que eu já estou bastante acostumada a usar, que nessas viagens, eu particularmente sou uma pessoa que anda muito em viagem. Então, quando eu tô indo conhecer uma cidade, eu vou querer andar para todos os lugares, ver todas as lojinhas, pontos turísticos e tudo. Então, eu sempre vou com esse tênis aqui, porque eu sei que ele não vai me machucar, ele vai aguentar que eu ande 10 quilômetros com ele sem ter problema nenhum. E ele é um sapato que ele é grande. Eu já calço, o meu pé já é grande. Sapato fechado eu calço 39. Então, assim, sapato é uma coisa que ocupa muito espaço dentro de mala, principalmente aquelas malas de rodinha. E esse sapato aí no meu pé ajuda muito, porque como ele é muito grande, ele já não vai ocupando espaço dentro da mala. E aí, já teve momentos que eu viajei com um sapato só, que era só o sapato que estava no meu pé, mas eu não gosto muito de fazer isso, porque eu sempre fico pensando, e se chover e eu molhar meu sapato? E aí no outro dia eu vou ter que usar o sapato molhado? Então, assim, eu sempre gosto de levar dois sapatos. Um eu vou ir calçando, e o outro sapato eu tento levar num estilo diferente. Como aquele tipo de sapato pra mim é um sapato de corrida, assim, sabe? Um sapato mais esportivo. Eu tento levar um outro sapato que eu vou conseguir num restaurante, por exemplo. Hoje eu tenho duas opções que eu gosto bastante. A primeira é outro Vans, gente, eu amo Vans. Que é esse aqui, ele tá até meio podinho já tá meio velho, mas é um old school. Eu acho um sapato bem democrático, assim, com uma calça bonita e tudo. Eu acho que eu consigo ir no restaurante com ele, eu me sinto bem. Eu acho que o mais importante é isso, né? A gente se sente bem com o que a gente tá vestindo. Então, esse é o tipo de sapato que eu super me sinto bem em usar. E aí, geralmente, eu levo aquele no meu pé e esse aqui. Esse também é um sapato que não me machuca. Antes de eu ter aquele, esse era o meu sapato de viagem, então ele já andou muito comigo sem machucar meu pé também, então é uma opção bem legal. E um outro que eu comprei recentemente na Renner é esse aqui. Ele é uma cópia daquele Adidas Samba, Adidas Gazelle, sei lá. E ele vende na Renner e ele é bem bonitinho. Ele é um estilinho meio chuteirinho, assim. E eu acho ele um sapato legal também para esse tipo de momento. Ah, você vai no restaurante, você vai no barzinho, você vai sentar ali, você não quer estar com aquele sapato super esportivo. Eu acho uma ótima opção e eu gosto muito porque ele ocupa bem menos espaço do que esse aqui, por exemplo. Vocês podem ver que ele é mais baixinho, mais fininho, mas são dois sapatos que eu gosto de levar para viajar e são os únicos dois sapatos que eu costumo levar. Eu não viajo com mais de dois sapatos, sendo um comigo e um na mala. Porque realmente eu acho que o sapato ocupa muito espaço. Geralmente eu tento intercalar, se eu tô indo para um lugar de muito calor, então é um tênis e uma sandália, ou é um tênis e uma bota. Mas as minhas botas são muito grandes. Naquele vídeo dá pra ver, eu tenho uma bota enorme. Então também não é muito legal assim de ficar viajando com ela, porque ela é muito, muito grande. Então, assim, eu sempre tento dar essa intercalada entre os estilos dos sapatos que eu levo e só levar dois sapatos. E tentar pensar se vai encaixar e como que eles vão encaixar ali no roteiro. Então, se eu for fazer uma caminhada, eu consigo com aquele sapato mais esportivo. Se eu vou num restaurante, eu consigo nesse outro tipo de sapato. Eu acho que para mim às vezes é um pouco mais fácil, porque eu só uso tênis, então eu tenho opções dentro de tênis, mas eu acho que se você é uma pessoa que gosta talvez de rasteirinha, você consiga levar mais, porque a rasteirinha ela ocupa menos espaço dentro da uma mala ali, ela é bem menorzinha assim. Mas se você gosta de salto, às vezes tentar pensar se faz sentido você levar dois, três sapatos de salto e não um só que combine com a maioria das roupas que você tá levando ali, entendeu? Um sapato mais confortável e um salto que vai combinar com as roupas que você quer usar com um salto. Outra coisa que eu também evito levar em grande quantidade quando eu viajo é bolsa.
Eu gosto muito de bolsas, eu tenho uma quantidade legal de bolsas, assim. Mas bolsa também, pra mim, é uma coisa que ocupa muito espaço dentro de uma mala, porque é muito rígida a bolsa. A maioria das minhas bolsas, pelo menos, é uma bolsa muito rígida. Então é difícil de eu conseguir levar 3 bolsas diferentes. Quando eu viajo de avião, eu viajo com a mala de carrinho e eu viajo com uma outra mala que eu tenho da GoCase, que é uma bolsona da GoCase. Então eu já não levo nenhuma bolsa menor comigo. Uma coisa que ajuda é você aproveitar o espaço dentro da bolsa que você vai levar para levar outras coisas. Por exemplo, eu sempre gosto de pegar a bolsa que eu tô levando e colocar meu óculos de sol, que é uma coisa que geralmente eu já levo comigo. Às vezes os acessórios, se você colocar num saquinho, coloca dentro dessa bolsa que você vai levar também, porque aí o espaço vazio, se ela é uma bolsa rígida, o espaço que ela está ocupando ali, ele vai ser usado para levar mais coisas também. Você consegue otimizar o espaço da arrumação de sua mala. Uma outra coisa legal às vezes de fazer é se você tem alguma bolsa mais molinha que você gosta, porque aí ela consegue às vezes dobrar e ela vai estar ocupando menos espaço ali dentro da sua arrumação. Bolsa, eu admito que eu queria muitas vezes levar uma só, mas eu não consigo, porque as minhas bolsas elas são bem diferentes, assim. Geralmente, uma bolsa que eu uso de dia para ir fazer um passeio não é o mesmo estilo de bolsa que eu gosto de usar à noite para ir sair no restaurante. Então, eu costumo levar 2 bolsas comigo, mas eu tento sempre levar nesse estilo que eu falei. Uma bolsa mais durinha, que geralmente é a bolsa que eu uso para sair à noite, que ela é uma bolsa que pega aqui de lado, eu chamo de bolsa de sovaquinho. Não sei o nome correto. Para mim é bolsa de sovaquinho. Aquelas bolsas que você bota aqui no sovaco assim, ó, e sai. E eu tento levar uma bolsa mais molinha. Vou pegar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma bolsa de nylon, ela é da Renner. Então essa bolsa aqui, ó, ela é bem molenguinha, eu consigo dobrar ela sem estragar a bolsa. E às vezes eu consigo arrumar um buraquinho assim que eu só enfio a bolsa dentro. E essa outra bolsa que é um pouco mais rígida, ela vai com coisas, ela nunca vai vazia. Porque aí eu sempre consigo otimizar espaço da minha mala também. Quando eu viajo de carro, eu gosto de viajar muito mais com esse tipo de mala aqui, ó. Aquelas malas são molenguinhas assim, sabe? Eu acho que essa mala, ela ocupa menos espaço no porta-mala do que uma mala rígida. E você consegue estufar ela bastante para caber as coisas ali dentro. Você consegue empilhar mais fácil, então eu gosto bastante de viajar com esse tipo de mala aqui. E é bom que ela tem uns bolsinhos aqui assim, ó, na lateral, que eu uso para colocar, às vezes, sapato, por exemplo. Eu gosto de colocar coisas que não ficam tão legais ali dentro da mala, que roupa suja. Então, assim, às vezes eu gosto de colocar ali naqueles bolsinhos laterais alguma coisa que vai ficar durinha, chinelinho, sempre é bom colocar chinelo ali de lado. Então, de carro eu sempre prefiro viajar com esse tipo de mala, porque eu acho que no porta-mala do carro ali ela cabe melhor e ela é mais fácil de você ajustar e colocar até mais coisas do que você levaria numa mala de carrinho. Eu acho a mala de carrinho às vezes um pouco limitada por ela ser meio rígida. Então, tem coisas que não encaixam. Eu sempre faço meio que um Tetris ali para tentar encaixar as coisas que eu preciso levar na mala. Então é isso. Eu espero que essas dicas ajudem vocês também, né, a arrumar a mala quando vocês forem viajar. Não esquece de se inscrever aqui, porque a gente vai ter bastante conteúdo de viagem agora nas próximas semanas. Eu vou fazer vlogs de todas as cidades que eu passar aqui em Minas Gerais. Eu tô tentando não falar quais são, para deixar um suspensezinho assim, mas eu acho que vai ser bem legal, que vocês vão gostar bastante. E até o próximo vídeo.